E chegou a hora de falar de futebol aqui no VTV da gente. Nós vamos ao vivo para a nossa redação em Campinas. Lá está de volta o Fabrício Fernandes. Fafá, o campeão brasileiro já estava na cara, mas agora é definitivo, né? Muito bom dia. Bom dia, Pajete. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o VTV da gente. É verdade. O Esporte Clube Corinthians Paulista, depois de 35 rodadas, já na 18ª, o pessoal estava falando, o Timão vai ser campeão, demorou um pouquinho para se confirmar, mas foi ontem, né, na partida contra o Fluminense, o Corinthians conquistou o heptacampeonato brasileiro, são 7 títulos em 27 anos da competição nacional, né, um título que é totalmente, né, plausível para a torcida do Corinthians, né, que jogou e mereceu, né, a equipe do Corinthians, e vale até destacar, né? Todo mundo questionava, era a quarta força, mas no primeiro turno impecável, o segundo turno teve nuances, altos e baixos, mas merecido esse título do Corinthians, não é, Pajete? Olha, o Corinthians ganhou esse campeonato no primeiro turno, isso é fato. A campanha que o Corinthians fez foi praticamente impecável, aí mais de 85% aí de aproveitamento, 85% de aproveitamento. E de bola rolando ontem também, jogou muito bem e ganhou o jogo garantindo aí a taça do Campeonato Brasileiro, né? Ganhou por 3-1. O Corinthians, vou falar a verdade, no primeiro tempo não foi tão bem assim não, né? Teve o gol relâmpago. Na verdade, essa partida foi partida de gols relâmpagos, né? O Henrique marcou o primeiro gol para a equipe do Fluminense logo no início do primeiro tempo. Aí o Corinthians sentiu na pele, né? A pressão, né, de jogar em casa, precisando desse resultado, porque uma vitória já garantiria o título. E até um detalhe importante, Pajete, pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, o Corinthians conseguiu fazer uma virada, porque todas as partidas que o Corinthians começou perdendo, ficou até o final da partida e acabou perdendo os 3 pontos. Então, pela primeira vez contra o Fluminense, o Corinthians conseguiu esse resultado importante, né? 2 gols de Jadson no início do segundo tempo, arrasador. E é o que eu sempre falo aqui no VTV da gente. Craque, gente, é o seguinte, craque tem que ser decisivo. Craque, no momento em que o time precisa, tem que fazer o resultado. E o Jadson fez um gol no início do segundo tempo, na sequência, 2 minutinhos depois, fez um novo gol. Então acabou provando que é o melhor jogador do campeonato. Que bola que o Jadson também jogou ontem e fez um gol, né? Fazendo o terceiro gol da equipe do Corinthians, o gol do título, né? E o Clayson fez 2 assistências nesses 3 gols. O Clayson, que nesse segundo turno é um dos melhores jogadores da equipe do Timão. E um detalhe importante, né? O Clayson é aquele jogador garçom. É aquele que vai servindo, principalmente nas assistências. O Clayson vem fazendo diferença, né? 2 assistências ontem, né? O Corinthians chegando a 71 pontos, 10 pontos de diferença, tendo apenas 9 em disputa. Então, com isso, Corinthians, campeão brasileiro. Pode aí o nosso operador de áudio, Marquinhos Sasquatch, soltar o hino do Corinthians. É festa do Timão hoje, Pajete. Olha, você falou dos jogadores aí, muitos destaques no time do Corinthians, mas eu queria trazer um outro destaque também, foi o Fábio Carille. Ele conseguiu organizar o time de uma forma que o Corinthians sempre, principalmente nesses últimos 4 jogos, o Corinthians venceu os últimos 4 jogos, ele conseguiu envolver os times que jogaram contra ele. Fábio Carille fez uma grande campanha no Corinthians esse ano, Fabrício? Fez sim, né? No começo do ano, muitos desconfiavam de Carille, né? Não tinha nome, não tinha peso para assumir a equipe do Corinthians, né? Uma equipe tradicional do nosso futebol. Mas ele é discípulo do Tite, né? Tite que vem fazendo o bom trabalho, inclusive a personalidade dele, do Carille. O Carille é muito centrado, ele é quieto, você não vê ele em polêmica, você não vê ele brigando, reclamando da arbitragem. Ele sempre ponderou, claro, né, no primeiro turno, ele fez um esquema na equipe do Corinthians que ninguém conseguia desarmar. Né? Era o Corinthians surpresa, né? Jogava contra os adversários e o Corinthians conseguia esse resultado. Já no segundo turno teve essa nuance, o pessoal, né, é notória, né, essa queda de rendimento, é normal. Campeonato, 38 rodadas, um ano inteiro de campeonato, é claro que ia cair. Mas o Corinthians, na hora certa, se sobressair, né, em cima dos adversários, os adversários também ajudaram, né? O Santos foi lá, quase chegou, o Palmeiras quase chegou, o Grêmio também quase chegou, mas na hora de assumir a liderança, não teve a panca que o Corinthians teve e soube segurar desde o início do campeonato. Vamos ouvir então o Fábio Carille, em entrevista coletiva, depois dessa partida, comentou sobre o ano no Timão. Fala, Carille.
eu vi com uma naturalidade muito grande, né? No começo, a desconfiança. Fábio não entende nada de futebol. Recebi um vídeo hoje que me deixou muito chateado em relação a isso, do começo do ano. Como a maioria não acreditava, era muito fácil jogar porque era certeza de que as coisas não aconteciam. Enfim, fortaleci muito com isso. Foi uma faculdade esse ano para mim, vivendo todos os momentos de incerteza, conquistando campeonatos, né? A dificuldade que é ganhar um campeonato paulista. Depois vem um brasileiro, ainda com desconfiança. Enfim, muito contente, um ano de aprendizado aí que não tem como esquecer e, independente do que for acontecer ali na frente, eu saio muito fortalecido desse ano. É isso aí, Carille, muito bem. Sabe as palavras de Carille, que soube sobreviver à pressão de estar em um time do futebol nacional, um time de grande expressão. E até um detalhe, Carille, que renovou o contrato, tem mais 2 anos no comando do Timão. Vamos torcer que ele continue com essa mesma filosofia de trabalho, né? Porque, inclusive, esse resultado positivo foi por conta também dos jogadores, que os jogadores fecharam com o Carille, falou, vamos conquistar essa taça por você. Ele que é de Sertãozinho e agora brilhando para o mundo hoje, claro, todo mundo falando de Fábio Carille e a equipe do Corinthians. E eu tenho uma informação para o torcedor corintiano não muito boa, viu, Pajete e amigos que acompanham o VTV da gente. O Guilherme Arana, até falei na quinta-feira passada que estaria iniciando a negociação para a transferência para o Sevilha da Espanha e infelizmente isso está perto de concluir. Só resta agora abrir a janela de transferências do futebol europeu, então Guilherme Arana deve jogar no Sevilha no ano que vem, Pajete. É uma grande baixa aí para o Corinthians, o Guilherme Arana aí, um jogador importante no esquema do Carille. Agora, vamos esperar até o ano que vem. Para o Corinthians, o campeonato terminou, mas para alguns outros times não, né? Principalmente para times ali que estão ainda batalhando por algumas posições, como o São Paulo, que enfrentou o Grêmio, mas não foi muito bem, né? O São Paulo ainda precisa temer aí a zona de rebaixamento, Fafá? Olha, temer não é a palavra. Eu vou até falar a verdade para você. O São Paulo não cai. Eu cravo aqui no ar, podem me cobrar, porque o São Paulo precisa de um ponto apenas desses 9 disponíveis para conquistar. Claro, o São Paulo ontem não jogou bem, teve a ausência de Cueva. Que diferença faz o Cueva no sistema defensivo da equipe do São Paulo? A defesa do São Paulo bateu cabeça, você está vendo nesse momento, né, o gol do Kahneman, jogador do Grêmio, que conquistou o resultado por 1-0. Claro, essa vitória do Grêmio foi importante para dar ânimo para a equipe que vai disputar a final da Copa Libertadores. Ainda nesse mês, a primeira partida da grande final da Copa Libertadores contra o Lanús, mas vale destacar, né, o primeiro tempo do São Paulo não foi tão bom assim. O segundo tempo teve alguma recuperação, a equipe do São Paulo, e o detalhe, o Hernandes está fora da próxima partida contra o Botafogo, assim como o Arboleda. Então São Paulo terá problemas nesse final de semana no Pacaembu, Pajete. Ô Fabrício, quem conseguiu um resultado muito importante foi a Ponte Preta, que garantiu aí 3 pontos e tá tentando ali fugir da zona de rebaixamento a muito custo. 3 pontos que, ó, estão valendo ouro, né, ô Fabrício? Pajete, a Ponte Preta numa situação é o seguinte, cada partida vale o título nacional, vale a Copa do Mundo. Porque enfrentou um adversário ontem, o Atlético Paranaense, um adversário encardido, viu? São Paulo penou para ganhar o Atlético Paranaense, outras equipes sofreram. Claro que a partida aqui no Moisés Lucarelli, a presença da torcida foi muito importante. E 2 gols de Danilo Barcelos. O jogador brilhou ontem, inclusive ele estava sentindo dores, né, durante o treinamento dessa semana. Chegou frente a frente o Eduardo Batista e falou, eu vou jogar, eu quero fazer a diferença. E é isso que o torcedor pontepretano espera. Alguém que assuma essa responsabilidade e vá em campo e transforme isso em resultado. Primeiro tempo também não foi muito bom. A Ponte Preta, na metade do primeiro tempo, com Danilo Barcelos, marcou o gol. Aí foi soberana. Mas vamos ouvir então o Eduardo Batista, técnico da Ponte Preta, que fala sobre esse momento da macaca. A equipe jogou para o torcedor. E para eles mesmos, né? Para os próprios atletas. Né? Tem homens de caráter que estão brigando, às vezes não dá certo as coisas, né? A bola bate na trave e sai. Né, mas em nenhum momento deixou de buscar. Foi assim contra o Grêmio, com 1 a menos. Foi assim em Curitiba, com 35 mil pessoas contra. E foi assim hoje, um jogo difícil. Né, e enaltecer. Eu acho que o Danilo deu um exemplo hoje que
eu me emocionei no vestiário. Eu estou com o Danilo há alguns anos. Né? Já trabalhei com o Danilo no esporte, fomos campeões junto. Ele fez o gol do título. E o Danilo é um cara muito especial. Ele não tinha condição nenhuma de entrar. Nenhuma. Eu conversei até com o médico, até um risco para ele entrar. Esse cara entrou chorando na minha sala. Ele falou, professor, eu preciso jogar. Eu tenho que ajudar, eu não posso ficar fora. Cara, isso aí não existe. Eu acho que... E no vestiário eu dediquei a vitória a ele. Né? Um exemplo de caráter, um exemplo de personalidade, de garra. E o Papai do Céu premia. Essas coisas o Papai do Céu premia com 2 gols belíssimos. E a vitória num momento importante, né? Num momento que a gente vinha em evolução, mas não vinha ganhando. Então esse é o momento. Esse é o momento. E a gente também está na nossa live do Facebook, onde o pessoal comenta, manda aí as perguntas. E o José Lima quer saber de você, Fabrício. Quais são os 4 times que vão para a segundona no ano que vem? Dá para apostar já? Olha, Pajete, eu acredito que, claro, o Atlético Goianiense cai. Eu acho que o Vitória também cai. A Ponte Preta, eu tô torcendo para não cair, mas a Ponte Preta tá mal. E o Sport? Apesar do Sport, que inclusive joga hoje contra o Palmeiras, o Sport também não está muito bem não, viu, Pajete? São essas equipes, mas a Ponte Preta depende só de si para escapar da zona do descenso. A gente torce aí para que a Ponte Preta continue aí na série A do Brasileirão também. Agora o Santos, que joga hoje contra o Bahia. O que esperar desse jogo, Fabrício? O Santos, né? O Elano está com algumas dúvidas, principalmente no setor defensivo. David Braz, que está recuperado, que estava com edema na coxa esquerda, está de volta. Bruno Henrique está suspenso para a partida de hoje. E, inclusive, o David Braz vai ficar em cima do Edgar Júnior, que é o jogador do Bahia. Muito bom, por sinal, para mim, a revelação do campeonato. Partida essa que acontece hoje, às 8 da noite. Jogar contra o Bahia é bem complicado. Se vencer e o Palmeiras perder, o Peixe assume a terceira colocação do campeonato. Hoje também tem jogo do Palmeiras, que pega o Sport lá na Arena. O que dá para esperar também nesse jogo, Fabrício? O Palmeiras, como até falei, o Sport é um duelo difícil, porque o Sport está numa situação complicada no campeonato, precisa da vitória, e o Palmeiras quer porque quer, né? Gastou muito, tem um elenco milionário, precisa garantir uma vaga na Libertadores, inclusive sonha até chegar na segunda colocação. Então essa vitória do Palmeiras hoje é importante. E uma informação para o torcedor do Verdão: hoje o Felipe Melo, que está relacionado para a partida, vai para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, naquele lance em cima do Clayson, no clássico, né? Nos vestiários, que chegou a jogar uma munhequeira em cima do jogador do Corinthians. Então o Felipe Melo vai para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, vai ser julgado durante a tarde de hoje, e quem sabe, né, para as próximas partidas pode ser um desfalque para a equipe do Palmeiras, Pajete. O Palmeiras pegando aí o Sport pode até ajudar a Ponte Preta aí nessa luta contra o rebaixamento da Ponte. Vamos ver agora, vamos aguardar aí os resultados desses jogos. Fabrício Fernandes, muito obrigado aí pela sua participação hoje aqui no VTV da gente. Sabe tudo de futebol aí, Fafá? Um pouquinho, né? Graças aí a nossa galera que está acompanhando. Só lembrando que amanhã tem Guarani e Luverdense. Guarani com empate escapa da Série C. Então na segunda estou de volta falando mais de futebol. Só aqui, mas só aqui mesmo no VTV da gente. É isso aí, Fafá. Muito obrigado aí pela sua participação.